Olá, o meu nome é Alex. Tenho 19 anos, completados recentemente. Eu trabalho com um amigo meu em uma empresa de vigilância noturna. O nosso turno é sempre das 7 da noite até as 7 da manhã do outro dia. Quando a gente precisa passar um pouco do nosso horário para voltar para casa, o máximo é 8 horas, 8 e meia, para nós terminarmos. E aí, a gente fica para fazer algumas manutenções necessárias antes de ir para casa. É um trabalho cansativo no começo, mas com o decorrer do tempo, a gente foi se acostumando, se adaptando. O problema não é nem o trabalho, porque o trabalho é bom, a empresa que nós trabalhamos é boa, mas o ruim é o caminho para a minha casa. É um caminho estreito e com muitos becos e ruas escuras, completamente escura. Eu moro numa pequena cidade da Bahia e tem alguns lugares muito estranhos, ruas estranhas. Quando escurece, você tem que pedir a Deus para não ser assaltado, pois o risco de ser assaltado e até morto é muito grande. Você deve estar se perguntando: ah, mas você trabalha de vigia, mas não tem uma arma? Não, a gente não trabalha com vigia armada, e sim sem ser armada. Então, isso facilita muito aproximações de bandido, gente que quer fazer o mal para a gente. Mas o que aconteceu com nós dois há alguns dias atrás foi muito mais do que bandido. Foi uma coisa sobrenatural vinda do inferno mesmo. Eu não acreditava que aquilo poderia existir, mas existia sim. E foi uma experiência horrível de se passar. Nós saímos sempre 6 horas da tarde. Jantávamos cedo. Às vezes nem jantávamos, pois lá dava janta também, antes da gente ir para começar a trabalhar. E meia-noite tinha o café. Era tipo um lanche, tipo um reforço da janta, para nós enfrentarmos a madrugada. A madrugada era sempre fria e tenebrosa. A primeira vez que nós vimos a fera foi indo para o meu trabalho. Era uma noite escura e fria, librinava um pouco, o que deixava o cenário ainda mais aterrorizante. Então, nós pegamos a avenida subindo, que era uma rua estreita. Aqui nós chamamos de avenida. Pegamos subindo e quando chegamos um pouco à frente, vimos uma coisa que passou correndo muito rápido. Os nossos olhos demorou a acompanhar, pois era um cachorro muito grande, preto e peludo. Eu até parei por um momento e olhei para o meu amigo e falei: você está vendo aquilo? Você conseguiu ver a velocidade que aquilo passou? Dificilmente um ser humano corria daquele jeito. Mas o pior não era nem correr daquele jeito, e sim o que nós iríamos ver em seguida. Então continuamos andando até o nosso local de trabalho, pois ainda tinha um pedaço de chão bom. Não tinha automóvel, veículos que passavam lá para nos levar até o trabalho. Então, nós teríamos que ir até a pé até o nosso trabalho. Então, quando nós avistamos a empresa, a portaria que nós teríamos que entrar para bater nossos pontos, nossos crachares, que era sempre assim toda noite. A gente chegava na portaria, apresentava o crachá e quem ficava lá dentro já liberava a entrada para nós irmos trabalhar. Quando nós chegamos, nós vimos aquele cachorrão preto parado
em frente, quase em frente à portaria, porque do lado, mais à frente, a uns 25 metros, tem uma grande mata que se perde de vista pelo tamanho. Ele estava nas 4 patas e nessa hora eu confesso para vocês que eu congelei. Eu nunca tinha sentido medo na minha vida, que nem o medo que eu senti naquela noite. Aliás, não era um medo normal. Eu sei que estava frio, estava librinando, mas o medo que eu senti foi maior do que aquele frio que eu estava sentindo. Eu tremia, mas não era de frio, e sim de medo, pois eu não sabia o que era aquilo. Foi então que aquilo das 4 patas como um cachorro passou-se a ser um ser humano, quase que nem uma pessoa, nas 2 patas. Quando aquilo foi ficando de pé, aí nós tivemos a real noção do tamanho daquela coisa e o que era. O meu amigo disse na hora: "Isso é um lobisomem. Isso é um lobisomem." Sem sombra de dúvidas, ele falou sem errar, sem tirar nenhuma palavra e nem acrescentar uma a mais. "Isso é um lobisomem. Vamos nos esconder." Então tinha algumas coisas velhas jogadas na rua, que ficava tipo moturo para o caminhão do lixo ir pegar no outro dia, em frente à empresa. E nós nos escondemos lá e ficamos só observando aquela criatura. Andava de um lado para o outro, rosnava, fazia barulhos. E isso nem era o pior. O pior era ter que aguentar aquele fedor de morte. Era um cheiro tão mau que, se você tivesse na esquina da minha casa, poderia sentir. Era um fedor insuportável que aquilo exalava, pois muita gente vive a vida errando e se transforma nessas coisas para sair fazendo maldade por aí, ou até cumprir uma sina. Eu acho que esse estava cumprindo a sua terrível sina. Ele andava de um lado para o outro e parecia pensar alguma coisa. Parecia que ele estava farejando o ar. E quando sentia o nosso cheiro, pois nós sempre usávamos perfumes para irmos trabalhar. Quando ele sentiu o nosso cheiro, aí que ele começou a vir em nossa direção. Era passos que eu ficava todo arrepiado. Cada passo que aquilo dava, o meu coração batia cada vez mais rápido, pois eu não sabia o que realmente poderia acontecer conosco. Eu falei para o meu amigo: se alguma coisa acontecer com nós dois, um de nós tem que correr. Ou eu ou você, então é melhor ir você. Mas quando o bicho estava chegando perto, eu estava quase desmaiando, modo o fedor que aquilo estava exalando. Quando ele estava chegando perto, ele simplesmente parou e correu em direção à mata. Agora uma velocidade tão grande que eu nunca vi um ser humano correr em uma velocidade daquela, só sendo fera para correr numa velocidade tamanha. Então aproveitamos e entramos correndo na portaria. Dessa vez ele deixou-nos passar direto, pois ele também viu e perguntou se nós estávamos bem. Nós falamos que sim. Falaram: "Vocês viram o tamanho daquela coisa? Tem noção do tamanho daquilo? Aquilo é um lobisomem." Eu escuto história desde quando eu era uma criança, de mais ou menos uns 3 anos. Os meus pais contavam histórias de lobisomem, a minha avó contava, minhas tias contavam, a minha bisavó contava. Toda a minha família já teve encontros com a fera. E essa noite foi a noite de vocês terem o terrível encontro com a fera da lua cheia.
Mas tomem cuidado quando vocês estiverem vindo para o trabalho, pois ele pode voltar, pode aparecer aonde você menos imagina. E ficamos com aquilo na cabeça, mas deixamos de lado. Fomos trabalhar. Aliás, a noite estava apenas começando, pois era 9 horas da noite. Olha, o tanto de tempo que a gente ficou em frente àquela fera, e só sendo Deus para nos livrarmos da garra daquela fera, pois nós passamos mais de 1 hora e meia em frente àquela fera, só observando o que ela faria. Mas, graças a Deus, tudo ficou bem. Naquela noite foi difícil trabalhar. Foi difícil fazer a ronda, pois qualquer barulho nos assustávamos. E logo a noite passou. O dia amanheceu. Eu esperei amanhecer o dia. E quando estava mais ou menos umas 7 horas da manhã, nós estávamos saindo e só vi o comentário do povo. Um bicho passou correndo na minha rua. Um bicho passou fazendo barulho. Um bicho passou batendo nos cachorros. Outros falavam que tentou invadir uma casa, se jogaram nas portas. E só era relato. Seja por onde aquela fera passou, deixou um grande relato, rastro por onde ela passou. Todo mundo tinha uma coisa para falar. Era inacreditável. E por mais incrível que pareça, até na nossa rua apareceu gente que viu a fera descendo como um animal quadrúpede de 4 patas. E nós ficamos mais espertos, porque naquela noite nós iríamos trabalhar. Era a única noite que nós iríamos trabalhar para pegarmos férias no dia seguinte. Aliás, não era no dia seguinte. Nós teríamos que trabalhar mais 2 noites para poder sim pegar férias. E a gente temia dar de cara com a fera da lua cheia. Mas o terrível encontro apareceu. Nós fizemos as coisas que nós fazíamos num dia. Eu não morava com a minha mãe e não era casado. Morava assim em uma casa sozinho. Então a comida, roupas para lavar, eu tinha que me virar. Pois naquele tempo conseguir alguém para dar de conta para lavar suas roupas era muito dinheiro naquela época. E a gente não poderia ficar gastando muito. Às vezes os meus amigos ajudavam. Esse amigo que trabalhava comigo vinha lá, me dava uma força. E aquele dia passou rápido, de tantas coisas que a gente fez, eu fiz, arrumei a casa e chegou mais uma vez a noite. E com ela um temor que só crescia dentro de mim. Era pedindo para mim não ir trabalhar, mas não tinha como. Eu tinha que ir trabalhar. Então abri a porta e o meu amigo já estava na minha porta, o Wesley. Mas ele estava com a cara de espanto e pálido. Falou: abre a porta e fecha. Não sai, por favor. Pelo amor de Deus, que o que está vindo aí não é humano. Não tem como aquilo ser humano. Então fecha a porta. Eu me assustei na hora, pois por meu amigo falar daquele jeito, era realmente uma coisa muito grave que estava acontecendo. Então fechei a porta. Ele falou: escuta, só escuta o que vai acontecer. E com o tempo, nós começamos a ouvir. Como lá tinha uma parte que era de pedra, então dava para ver o xerém de pedra estalando quando alguém pisava. Então vimos aquele bichão descendo. Foi a coisa mais horrível da minha vida que eu vi, pois eu não consegui imaginar que aquilo era um lobisomem mesmo, mas estava na minha frente e se jogou na minha porta com tudo, pois se a porta não fosse forte o suficiente para aguentar
os impactos da fera, ela teria entrado de primeira e tentou mais umas 3 vezes, mas como não obteve sucesso, deu um rosnado, um uivo e saiu correndo de rua abaixo. Não sei o que aconteceu mais aquela noite, pois nós não fomos trabalhar. O meu amigo ficou lá em casa mesmo. Depois daquela noite, a fera não voltou mais, não apareceu mais na nossa rua e poucos relatos aconteciam. Tinha gente até que falava que via um uivo na madrugada, mas só isso, pois ver o lobisomem, só eu e o homem que ficava lá no portão da empresa, lá na guarita para abrir a empresa para nós entrarmos. Só nós 3 que vimos, mas teve mais gente que viu. Só não quis revelar, porque esse foi o terrível encontro que nós tivemos com a fera da lua cheia. Depois dessa noite, tudo ficou normal. O trabalho voltou ao normal, as coisas ficou normal, mas para nós, nada ficou normal. Até hoje, eu tenho medo de dar de cara com a fera da lua cheia, pois em algum lugar escuro, em algum beco escuro, em alguma rua escura, tomem muito cuidado, pois a fera da lua cheia pode estar à espreita da próxima vítima. Boa noite.